primeiro elemento é ressaltar o que significam 20 anos para uma experiência de jornalismo independente e contra-hegemônico. Não é pouca coisa, porque essas mídias tendem a não durar muito, justamente pela falta de apoio e reconhecimento do que elas representam do ponto de vista do jornalismo e na sociedade como um todo. Então, é algo a ser comemorado, porque são 20 anos de uma trajetória em que a gente tem tocado parte representativa desses projetos com recursos próprios, e lá no início da revista, quando ela era ainda impressa, foram 30 edições impressas, nós tínhamos então apoio de sindicatos, e então tocávamos com o apoio dos sindicatos e recentemente com nossos próprios recursos. Então cabe destacar o que representam 20 anos nesse tipo de contexto, em que não temos o apoio, por exemplo, que as mídias hegemônicas têm do ponto de vista político e principalmente financeiro para se manterem. Sim, eu tenho dito que o jornalismo catarinense talvez seja um dos jornalismos nos estados aí do país mais esfacelado e mais medíocre. Lamentavelmente, não temos uma resposta social a esse fato. Temos que uma quase indiferença, principalmente, e digo principalmente porque é quem deveria se manifestar em relação a isso, do campo progressista. E nós, na Pobres, então, há 20 anos, nascemos em 2006, há 20 anos buscando fazer esse jornalismo, buscando trazer análises, na medida do contexto, na medida das possibilidades, buscando trazer reportagem. Veja que de lá para cá nós tivemos 30 edições impressas, temos já um blog aí com 335 mil visualizações, uma conta no YouTube com 118 mil visualizações e 132 vídeos. Tivemos apoio para 3 livros que auxiliamos em sua execução, uma Pobres e Nojentas teórica sobre sindicatos, os 2 cadernos de soberania comunicacional, tivemos o projeto Pobres e Nojentas no Mercado, e recentemente tivemos a produção de 3 livros em parceria com a companheira Sandra Verli, da Letra Editorial, Jornalismo no Coletivo. Temos o projeto Repórteres SC, o projeto Trajetórias, o projeto Escadarias no Maciço e o projeto Conversas na Tiradentes com o companheiro Tasso Scherer da Desterrados. Então não é pouca coisa para uma equipe pequena que trabalha com recurso próprio, Elaine. É verdade. E Miriam, ao longo desses 20 anos aí, o que a gente pode, né? Tudo que aconteceu na história do país, né? O que a gente pode fazer um paralelo aí sobre isso, né? A realidade brasileira e a revista Pobres e Nojentas. Um dos aspectos que eu destaco é que em 2006 nós tínhamos como prefeito Dário Berger e como governador o Luiz Henrique da Silveira. Então foi um período histórico em que nós tivemos uma fortíssima discussão em relação ao plano diretor, que depois vai continuar, mas naquele momento uma discussão muito intensa. E com relação ao governador Luiz Henrique da Silveira, uma discussão muito intensa também em relação às agressões à natureza aqui no estado. O Luiz Henrique da Silveira foi um governador que sabia muito bem articular esse conjunto de ataques à legislação ambiental, que posteriormente vai ter repercussões nacionais com a alteração do Código Florestal e do Código de Meio Ambiente, que partiu aqui de Santa Catarina. E a Pobres e Nojentas vai trazer esse contexto para dentro da revista. Também foi um período de ocupações urbanas muito forte. Nós tivemos matérias belíssimas da jornalista Marcela Cornelli, trazendo o que eram os contextos dessas ocupações urbanas, reportagens da Marcela que entrevistam as pessoas, que contam a história de luta pelo direito à moradia. Então isso também aparecia muito na revista, e era comum que nas nossas férias nós viajássemos e trouxéssemos para a revista o contexto dessas viagens. Então a Pobres vai ter matérias, reportagens muito lindas sobre o México, sobre viagens feitas para a América Latina, o Chile. Nós tivemos uma edição especial inteira sobre Cuba, quando eu e Marcela ficamos 2 semanas lá nas Brigadas Latino-Americanas de Ajuda a Cuba. Então é uma edição inteira sobre toda a discussão que se fazia naquele momento da revista impressa. Então trouxemos todo esse caldo latino-americano, brasileiro, catarinense, florianopolitano para as páginas da revista, com crônicas, com artigos. Era um trabalho de uma vida, de uma
uma riqueza muito grande, as parcerias com o Portal Desacato, com então a Rede Popular de Comunicação com o companheiro Gilson, lá do Oeste. Foi um período maravilhoso, que depois acabou em função do preço do papel, e aqui também destaco o papel do seu Hélio De Vigile, fazia todas as impressões de sindicatos e também fazia impressão da Pobres, um querido companheiro falecido esse ano. Graças a ele tínhamos essa parceria para deixar o preço da nossa impressa bem em conta, mas aí, em função também do aumento do preço do papel, a gente acabou migrando para o blog, para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, e hoje é ali que mantemos então toda a nossa produção, continuando a expressar esse caldo de discussões que marca aí, felizmente ainda, a nossa cidade. Legal, Miriam. Lembrando também, né, que a Pobre já foi homenageada em Câmara de Vereadores, Assembleia e tudo, por esse trabalho justamente de jornalismo importante, né? Sim, cabe destacar o trabalho do deputado Dirceu Dresch, que criou a Frente Parlamentar em Defesa da Comunicação na Assembleia Legislativa. Foi feito um trabalho muito bonito ali, em parceria com o Desacato e também com as Catarinas. Fizemos um debate bom naquele período. E o vereador Lino Pérez, também nos homenageou na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Creio que um mês antes da pandemia de Covid-19, fomos todos homenageados. Foi um momento muito bonito para a gente. Eu acho que foi um momento também marcante pelo fato de que em seguida vem a pandemia, e a gente percebe o que é hoje, Elaine. A gente não consegue mais, como naqueles momentos, fazer um debate, por exemplo, com os sindicatos. Tivemos a reforma trabalhista aí no meio do caminho. Então, hoje já não conseguimos o apoio que tínhamos, então, dos sindicatos naqueles momentos de 2006 e nos anos seguintes com a revista impressa. E também com relação a algo que eu tenho falado, a gente não tem mais uma sensibilidade do movimento sindical, movimento popular, do campo progressista como um todo, para questões que a gente tem insistentemente trazido e que não tem atenção. O ano passado nós tentamos fazer uma edição impressa da revista para mostrar o que era a cidade no cenário da disputa para a Prefeitura de Florianópolis. Eu tive como retorno ao nosso pedido de auxílio financeiro para produzir esse material, eu tive 3 retornos de pessoas que se dispuseram a apoiar. Então, uma coisa tristemente lamentável. E também destaco que o ano passado fizemos uma denúncia forte, embasada, da quantidade gigantesca de recursos que vai para a Acaerte para fazer esse jornalismo medíocre, um jornalismo a serviço de todos esses discursos da extrema-direita aqui no estado. E essa denúncia, Elaine, teve uma repercussão, devo dizer, praticamente perto do zero. E lamentável, são milhões de reais da Assembleia Legislativa, governo do estado, Tribunal de Contas, Ministério Público, que vão para a Caerte, e a gente não avançou 1 milímetro, nem no nosso campo, para mudar esse cenário. Então é algo lamentável que eu destaco como talvez o mais impactante e significativo nessa passagem aí dos 20 anos da nossa combativa revista e da nossa combativa equipe da Pobres e Nojentas. Pequena, mas combativa.